Então, iniciando mais um Papo de Terça número 63, a arte como ensaio para a vida, né? E como trazer essa ideia para o nosso trabalho, né? Como terapeutas, né? Então, a arte como ensaio, né? O que significa isso, né, para vocês, né? Queria ver aqui os comentários, né, perguntas, né, para a gente ir trocando ideia também. Então, uma coisa que eu fiquei pensando, né, porque esses temas, esses títulos das lives vêm assim meio em sonho para mim, né? Meio acordo, eu nunca sei com muita antecedência, né? Aí geralmente assim, no final de semana ou segunda-feira de manhã eu acordo e assim, esse é o título. Depois eu vou pensar sobre ele, né? É uma coisa assim que funciona de um jeito meio intuitivo. E eu fiquei pensando, né, na questão até desde a pré-história, né? Fui lá para a pintura rupestre, né? Fui lá para o homem das cavernas, para esse homem pré-histórico, para os inícios, né? E é muito interessante pensar que esse ensaio, né? Esse fazer, criar imagens como um ensaio para algo que você vai fazer, né, concretamente na vida, né, existe desde a pré-história, né, desde lá do Paleolítico, né, quando o homem pintava, né, aqueles animais, né, nas paredes da caverna, né. A Andréa está falando aqui, arte como ensaio, arte como prévia para a experiência da vida. Mais ou menos isso. Então, como é que é, né, esse movimento que como ele é, por que ele é tão forte, né? Por que ele é uma coisa tão intensa e tão presente? Porque é algo que o ser humano sempre viveu, né? Sempre fez. Então, é muito interessante pensar nisso, né? No Homem das Cavernas, quando faz aquela pintura, tanto que muitos autores se referem a essa pintura desse período como arte mágica, né? Então, aquela ideia de estar pintando um animal, né, que eu preciso para sobreviver, né? Então, como uma antecipação de algo que eu vou fazer depois, né, antecipando o meu sucesso naquela empreitada, que na verdade é perigosa e não tem nenhuma garantia, né, que eu vou sair para caçar e efetivamente eu vou voltar com esse alimento, né, com essa caça. Então, essa ideia, como é que é isso, né? Esse fazer essa imagem me dá algum poder sobre ela, me fortalece, né? Faz com que eu tenha coragem, né? Mais coragem para sair, para fazer o que eu preciso fazer, né? Então, essa ideia ficou, né, povoando a minha cabeça, e o livro do Hauser, né, que é História da Arte e da História Social da Arte, da Literatura e da Arte, alguma coisa assim. Quando ele fala da pré-história, né, do Paleolítico, ele vai falar dessas pinturas como o desejo, né, e o desejo realizado, né? Então, eu acho muito interessante pensar nisso, né? Naquela imagem, aquilo que eu quero conquistar, que eu quero dominar, que eu quero conseguir, né? Então, eu crio uma imagem para aquilo, né? E quando eu crio aquela imagem, é como se eu já tivesse realizado aquilo, né? Eu já venci, né, aquela etapa, eu já consegui, já conquistei aquilo, né? Então, isso está muito lá atrás, na nossa memória, né? Então, como humanidade, né? E é muito interessante quando a gente percebe a persistência, né, dessa crença e dessa prática, até em práticas assim de autoajuda, né? Por exemplo, crie uma imagem mental daquilo que você quer, mas você já tendo conquistado aquilo, né? Faça uma imagem disso, coloque num lugar que você veja sempre, né? Imagine isso todo dia de manhã. Então, isso abrindo um campo para que você efetivamente conquiste e realize aquilo. Então, isso está desde lá dos nossos primeiros movimentos,
né, nesse campo de criar imagens, né, nesse campo da arte. Então, eu acho bastante interessante como isso se dá, né, na terapia, porque o trabalho que se faz na terapia, nas terapias com arte, né, então assim, na arte terapia e em todas as terapias que usam a expressão artística, a gente antecipa, né, mesmo, a gente é um ensaio, você faz aquilo, o objetivo daquele trabalho não é exatamente o que acontece ali naquela sessão da terapia, mas é como aquilo vai estar reverberando na sua vida quando você passa pelaquela porta e vai para a rua, né? Sai do atendimento ou desliga o seu computador e você vai para a sua vida, né? Então, todo aquele processo, viver aquele processo de fazer aquilo, como isso estaria fortalecendo, encorajando, né? E muitas vezes até clareando, né? O que a pessoa está precisando ou o que ela quer fazer, né? E o sentido daquilo é para quando essa pessoa sair, né, dali da sessão, ela estar levando, está processando tudo isso internamente. E de alguma maneira, aquilo vai aproximando ela da realização daquilo que ela quer, ou que ela precisa fazer. A Andrea, criar a imagem forja. Eu gosto dessa palavra forja, né? De dar uma forma para coisa assim. Hauser é maravilhoso para pensarmos a dimensão mágico-anímica da arte. Eu adoro essa parte da pré-história no livro do Hauser, assim. Ele vai colocar esse artista, né? Ele é um mágico, né? Então, eu acho que essa dimensão, né, desse artista mágico que cria coisas, né, que ainda não existem, né, e é uma mágica, né? Em algum momento aquele homem toca alguma coisa invisível, né? Quando ele transforma aquilo que ele viu, que ele conhece, alguma coisa que está na mente dele ou na memória, e em algum momento aquilo se transforma em uma imagem, né? Tem uma dimensão invisível, misteriosa e mágica nesse processo. Eu acho isso muito interessante da gente pensar. E como a gente levar essa potência, né? Essa força, essa experiência humana para esse trabalho, né, terapêutico, da pessoa se conhecer melhor, né, dela vasculhar os seus pontos ocultos, né, se conhecer melhor, definir melhor, por exemplo, o que ela deseja, o que ela quer, porque às vezes isso também está nebuloso, né, como estar clareando isso e criar imagens, né, viver esse processo da arte. Ele nos ajuda, né, a esclarecer muitas coisas, porque a gente vai enxergando, né, as coisas. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante essa coisa do ensaio, né? Ali você está testando. Então, por exemplo, experimentar um material que você não conhece, não sabe usar. Como é que é se aventurar nesse fazer? E como isso também vai ampliando os recursos, né, para experimentar coisas que você ainda não conhece, né, outras possibilidades, outros talentos que você tem também. Então, esse fazer imagens, né, na terapia, como um ensaio, a gente pode pensar nele em muitos aspectos, né? Se a gente pensar lá nesse homem da pré-história, né, colocando ali uma imagem daquilo que ele precisa, deseja, né, daquele desafio, e naquele momento em que ele precisa vencer, né, conquistar aquilo para a sua sobrevivência, a sobrevivência do grupo, então criar essa imagem como essa antecipação do resultado, da vitória, né, e desse fortalecimento para ir, né, para a ação,
mas também é um espaço, esse criar imagens é um espaço onde também podemos materializar, né, fora de nós, os nossos monstros, né, as nossas dores, os nossos medos, né, então colocar ali no papel, na argila, né, no material que você estiver usando, colocando aquilo, tornando aquilo uma imagem. E quando se faz isso, aquele monstro opressor, né, os nossos medos, os nossos fantasmas, por exemplo, eles passam a ter uma cara, uma cor, um tamanho, uma forma. E fica mais fácil lidar com eles quando a gente consegue olhar para eles, né, fora de nós. Então, tem essa questão também, né, de despotencializar, né, esses monstros, criando as imagens deles, né? Então, a gente conseguindo se relacionar com eles de outro modo, né? Então, dar tamanho, cor, forma, né? Podendo pegar aquilo, quebrar aquilo, transformar aquilo, perceber ali naquela imagem criada coisas que não tinha percebido. E talvez até esse monstro, né, não seja tão monstruoso assim. Talvez ali naquela imagem você descubra alguma coisa que seja importante, né, para você crescer. Mônica, quando se concretiza o sentimento, conseguimos visualizá-lo de uma outra dimensão. Porque às vezes assim, uma coisa que nos paralisa, né, um medo muito grande, você não consegue identificar, né, medo de quê? Não sei, uma sensação. Então, essa coisa que a gente não tem clareza do que muitas vezes, e às vezes o cliente chega assim, né, na sessão, não sei, tô com pânico, tô com medo, tô com uma sensação muito estranha. Então, colocar isso em um desenho ou em uma pintura, né, concretiza aquilo, né, dá uma forma, dá uma cara para aquilo. E aí a pessoa consegue olhar para aquilo com mais clareza e entendendo, né, a partir dali, como lidar com aquilo, né? Então, um trabalho muito interessante que no início, né, logo quando eu estava, ainda era no período de estágio, né, de arte terapia. Então, é uma situação de uma pessoa que estava assim com uma sensação de medo, né, que não sabia identificar, né, medo de quê? Porque às vezes a gente sabe, né, medo disso, medo daquilo, às vezes, mas outras vezes não, é uma sensação que a pessoa está tomada e não consegue nem identificar o que é, mas não eu tô sentindo isso está me paralisando e tal. Então foi feito um trabalho, né, uma pintura, né, então assim, a partir de que cor é esse medo, né, então o medo é da cor tal, né, vermelho. Então fez uma pintura em guache, no papel, um monte de tinta, muito vermelha, aquela coisa, aquele excesso e tal, muito potente. E o trabalho de transformação disso foi trabalhar com monotipias, né? Então tinha aquela pintura com muita tinta, né? Um outro papel por cima e foi meio que decalcando. Então, à medida que ia tirando uma impressão daquele papel, esse papel já tinha menos tinta do que o original. E foi se tirando uma impressão, né, de cada etapa, né? Então, despotencializando aquele medo, né? E isso foi, e no final se tinha uma série de imagens que tinha uma gradação, né? Como a pessoa chegou, né? E ela definiu quantas impressões ela tirou. Então, num dado momento, ela falou: não, aqui já estava bem fraca a tinta, né? No último, assim, não, algum medo tem que se manter. Então, não vou esperar ficar o papel totalmente branco, ela não quer, não, eu vou parar aqui. Então, depois a pessoa observou toda essa sequência de imagens na parede, né? Uma do lado da outra e tal. E, bom, como é que chegou? Como é que tá se sentindo nesse momento? Então, era gradação mesmo, né? Então, assim, cheguei assim,
não, agora eu já estou aqui nesses 3 aqui, né? Acho que dá para chegar até esse, né? E o último mais fraco já era assim demais, assim, não ia conseguir chegar. Então, e aí a pessoa depois dali ela sai para a rua, né? Ela volta para a vida dela, né? Então, mas já com essa sensação de medo despotencializada, né? Um pouco mais fraca, então já estava respirando melhor, né? Então já estava se sentindo melhor para lidar com a vida. Então, são esses ensaios, né? Esses ensaios, muitas vezes, eu quero fazer tal coisa, não sei por onde começar. Então, começa ali na arte-terapia, né? Que é a minha profissão. Então, começa a construir, né? Aquela coisa que quer realizar na arte-terapia, criando imagens, construindo coisas, né? E à medida que está fazendo isso está também sendo processado internamente, a energia vai mudando daquela pessoa e as situações na vida vão aparecendo e as coisas vão se encaminhando. É muito interessante observar isso, né? Parece que se abre também um campo, né? De estar mais receptiva para aquilo que quer fazer, mas acha inatingível, aquilo não vou conseguir, está muito distante. Então vai começando a trabalhar isso nessas construções e nesses processos criativos na terapia, né? Se fortalecendo, clareando também as confusões e conseguindo efetivamente na vida estar levando, né, os seus projetos, os seus desejos adiante. Acho que tem algumas... Sim, Mônica, não ter forma é assustador. Exatamente, porque você não identifica, né, o que é, então é muito... Realmente é assustador. Aliás, uma das questões, né, que a gente trabalhava muito, eu trabalhei na Casa das Palmeiras entre 2014 e 2018, e uma das propostas, né, de que se falava muito, era justamente, uma casa idealizada, né, pela doutora Anísia da Silveira, e uma das questões, assim, dessas imagens do inconsciente, né, de pessoas com esquizofrenia, então muitas alucinações, muitas perseguições, então quando se conseguia, né, colocar essas imagens, né, no papel, isso ia despotencializando aquilo. Então essa seria uma das funções, né, de trazer essas imagens do inconsciente, né, dando a elas um tamanho, né, uma cor e uma forma, e isso fosse acalmando, né, e tornando mais fácil conviver com aquelas imagens, porque aquelas imagens não desaparecem, né, nesse caso. Mas o trabalho terapêutico com as imagens era simplesmente permitir, né, que eles sejam assim, essas imagens sejam expressas, né, se materializem nas obras de arte. Deixa eu ver se mais alguma coisa aqui. Acho que não. Estela, acho que está falando interessante aquela questão das monotipias. Esse foi um trabalho muito interessante e é uma das muitas coisas, né, que no final, né, a gente vai trazendo para o nosso repertório, né, de práticas, né, em arte-terapia, muito no meu caso, pelo menos, muito das experiências com os próprios clientes, que muita coisa, eu sempre deixo muita coisa livre, então muitas vezes é o próprio cliente que inventa a sua proposta, a sua técnica, né? E eu tô ali no apoio, mas então essa questão, no caso da monotipia até foi uma proposta minha, mas às vezes é uma coisa que a pessoa, ela encontra um caminho sozinha e uma solução, né? Porque aquele ambiente também da arte-terapia, dando confiança para aquela pessoa se experimentar também, né? Estela, assim que você olha fora de si e cria uma relação possível de observar. Exatamente, porque aí você
tem um tamanho, né? E normalmente nem é um tamanho grande demais. Então você pega, tem um peso, e você pode rasgar, queimar, quebrar. Por exemplo, fez em argila, quer desmanchar de novo e transformar em outra coisa, né? Fez uma imagem, rasga, recorta e constrói outra. Então a arte também trabalha muito com a transformação, né? Então, não precisa se ficar com aquela primeira imagem. Você pode ficar com a primeira imagem, conversar com ela, escrever sobre ela, uma série de coisas. Mas também você pode destruir aquilo, desconstruir aquilo e criar outra coisa com ela, né? Então, tudo isso é exatamente, Fernando, passar pela experiência. Então, o processo, né? Então, é uma coisa muito importante nesse fazer arte em terapia, é estar atento para o processo, né? Tudo que ocorre naquela construção daquele objeto, daquela pintura, daquela escultura, ou que seja. Então, tudo que acontece ali, todas as sensações, tudo que a pessoa fala, as hesitações, né? As tomadas de decisão, quando muda de ideia, o olhar da pessoa para o que produziu, então assim, a crítica, né? Tudo isso faz parte desse pacote imagem, né? Então a imagem é tudo isso. Mônica, peraí, o processo se torna mais significativo. Sim, o processo seria viver esse processo artístico, né? Essa possibilidade de criar. É uma experiência que fortalece, né? E acho que a gente não tá tão assim ligado em fazer um projeto, um plano, né? E como é que vai ser a imagem final, né? É tudo isso, até porque na maioria das vezes aquela ideia de imagem que a pessoa vai fazer é muito diferente daquilo que no final é o resultado, né? O que ela faz. Então eu tenho que, se pensou em fazer, muitas pessoas têm, não, estou com uma imagem pronta na minha cabeça, né? Aí vai fazer. E aí não, obviamente não sai o que ela imaginou, né? Então é muito comum isso acontecer. Então são todos esses processos, né? Como lidar com isso e como uma coisa vai se transformando em outra. A ideia inicial era uma e como aquilo vai tomando outro caminho ali. Diferente do produto final, o processo vai ser fundamental para a gente estar trabalhando a arte na terapia, né? Então, assim, materializar as nossas imagens internas, elaborar as imagens, viver o processo criativo, né? Tudo isso vai nos fortalecendo para as nossas ações no mundo, né? E também, sim, dizer sim, né, para esse nosso impulso criativo, né, e essa nossa necessidade de criar, né? Mais cedo eu coloquei o tema, né, dessa live e a Márcia Lázaro, mandou um comentário sobre o tema, né? A arte como um ensaio para a vida, né? Esse fazer arte, eu estar ensaiando as minhas ações, né? Ela diz: quando nos entregamos e confiamos em nosso processo criativo, ensaiamos nossas expressões de vida, afetos, temores, sentires, quereres. Caminhar com a arte nos coloca em movimento. Abrimos espaço para os reflexos que nos incomodam e deixamos fluir descobertas. A arte nos coloca no aqui e agora. Percebemos o antes, as repetições e, quem sabe, ensaiamos um futuro com mais leveza. A arte como ensaio para a vida coexiste em nós. Obrigada, Márcia. Mas é isso, a gente se colocar em movimento, lembrando que as terapias que usam a arte são terapias que exigem do cliente ação, né? Porque criar é agir. E também te coloca assim no presente, no sentido que você ali vai ter que estar lidando com aquelas matérias, né?
Você saiu da sua imaginação, das coisas que estão só na sua mente, você vai fazer alguma coisa. Então você tem que estar lidando ali e se concentrar naquele momento, né? E no presente ali. E vai percebendo, sim, né, as repetições, isso a gente vai ver nas imagens, nas atitudes, nos comportamentos ali, lidando com os materiais e com as suas expressões. Vão aparecer nas imagens, né, coisas que nos incomodam, coisas sobre nós que a gente não quer ver, né? A imagem, ela tem a arte tem essa capacidade de tirar de nós, né, de extrair de nós a verdade. E isso é uma coisa bastante interessante que eu, inclusive, escutei, né, umas semanas atrás de uma cliente falando disso, né? Dessa verdade que você não queria colocar para fora, mas que ela sai, né? Você se assusta quando vê a imagem que criou, né? Fala assim, nossa, né? Tá aí. E isso é muito... E esse é esse é um diferencial, né? De terapias que usam a expressão artística. Mônica, que demais esse texto da Márcia. Sim, eu vou copiar e vou colar aqui nos comentários do vídeo, né? Colocar o nome dela, marcar ela, que é bem legal. Então, queria saber se vocês podem continuar colocando aqui que eu quero saber de onde vocês são. Mônica, na arte educação, a arte terapia está intrínseca, quando a gente dá importância para o processo. Tem todo a disciplina de artes, né, na escola, ela também vai entrar os alunos, né, eles vão estar entrando em contato com a sua expressão artística. Então, esse fazer arte, esse processo artístico vai ser vivenciado por eles. Então, vão tocar em muitos aspectos também de identidade e muitas questões vão ser trabalhadas na arte, na escola, né? Como identidade, por exemplo, né? Você, por exemplo, trabalhar a arte, né, no sentido de estar trazendo questões éticas, né? Questões de relacionamentos, né? Da diversidade. Então, tudo isso a arte vai ter ferramentas para estar trabalhando nesse contexto da escola, né? Lembrando sempre que assim, na escola, né, o professor não é terapeuta dos alunos, mas essas questões, muitas questões vão estar ali acontecendo na sala de aula, né? E o processo da arte, ele pode estar ajudando muito, né, os alunos nas suas vidas. Sim, principalmente quando trabalhamos com a história da arte desde cedo. Não sei o que eu fiz aqui que apareceu. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ah, voltei. Desculpa, eu perdi aqui algumas coisas. Andréia, é preciso pensar a arte como processo na escola, o que sempre irá esbarrar na fundamentação terapêutica. Sim, Jaqueline, é possível ser arte-terapeuta sem ser psicólogo? Sim. A arte-terapia ela vai precisar que você tenha uma formação anterior, né, uma faculdade, mas não tem uma exigência de você ser de nenhuma área afim, né, com arte-terapia, como seria educação, artes e psicologia. Você pode ser de qualquer profissão e pode fazer uma formação ou uma pós-graduação em arte-terapia. Então, Mônica, vocês podem colocar essas perguntas, né, sobre a formação nos comentários ou mandar pelo direct para mim, que aí eu vou responder, porque aqui a coisa vai ficar um pouco perdida, né? A informação vai ficando um pouco perdida. Mas assim, é muito interessante. Na escola,
né, a gente está dando espaço para esse, eu acho que dando assim importância, né, para esse processo criativo, nesse processo de fazer arte, essa ideia de descobertas, né, experimentações, né, e isso está assim além daquele jeito certo de fazer alguma coisa, né, mas existem, por exemplo, técnicas, né, para você usar determinados materiais. Então essas informações básicas vão ser dadas, né, em sala de aula, né, como usar determinado material, mas sempre pensando em como usar aquele material para que a pessoa tenha aquele resultado que ela está desejando, né, como um apoio, né, um facilitador de um caminho, mas não como, por exemplo, aquele material tem que ser daquele jeito, né, ou tendo um modelo, né, a seguir, né, um modelo de bom trabalho, né, de trabalho ruim, né, e as críticas acontecem entre os colegas mesmo, entendeu? Assim, esse sabe, esse não sabe. Uma experiência muito interessante que eu tive, a Andrea, que está aqui, ela era a minha professora e orientadora, né, na licenciatura em arte da UFRJ, e na época do estágio, um dado momento, né, a gente tem que dar uma aula, né, para a turma. E na turma era de sexto ano, então tinham sempre assim aqueles alunos que todo mundo falava assim: nossa, como desenha bem, desenha pra caramba, faz história em quadrinho, cria personagem. Aí aquele outro, não sabe fazer nada, todo o trabalho dele é horrível, não sei o quê. Então sempre tem essas coisas, né, essa dinâmica da própria turma. E eu levei arame, né? Eu falei sobre o artista Alexander Calder, que faz aqueles desenhos de arame, esculturas com arame. E levei um monte de arame colorido, né? Que era bem fácil de trabalhar, né, com a mão, não precisava de alicate nem nada. E eu lembro que eu cheguei na aula e falei assim, joguei um monte de arame em cima da mesa, falei, esse é o lápis de vocês, vamos desenhar. E foi muito curioso que quando eles se depararam com aquele material estranho, mas não é lápis, não é caneta, não tem papel, desenhar com arame. Então, aqueles que eram os alunos, que todo mundo falava, nossa, como ele desenha e tal, ficaram muito constrangidos e tiveram muita dificuldade em lidar com essa matéria outra, né, com esse lápis que não era um lápis. E aqueles que eram tidos como os que não sabem fazer nada, que o trabalho é sempre ruim, ficaram assim absolutamente livres, né, e se divertindo e explorando aquele arame. Foi muito interessante ver essa dinâmica, né, na aula. Mas assim, lembrando que esse é um espaço, né, na escola, né, um espaço de aula. Foi uma experiência muito marcante, muito interessante, né, dessa desconstrução daquele lugar seguro do eu sei fazer, né, quando muda a ferramenta, né, deu toda uma estranheza, né? E o outro que se sentia muito constrangido com o lápis e um papel, porque não sei desenhar, ficou absolutamente livre. Foi muito interessante essa aula. Eu não lembro se você estava na aula, André. Foi muito legal e mais engraçado que começou também, que material também tem isso, né? Material diferente daquele frisson, todo mundo quer pegar tudo, né? E então começava assim, a pessoa fazia a escultura, o desenho e tal, deixava na mesa. Aí o do lado, assim, preciso do arame vermelho. Pegava o arame vermelho do trabalho do vizinho e colocava do dele. E as pessoas não estavam nem aí. Subiram na mesa para fazer móvel, pendurar no teto, não sei o que, é uma confusão. Mas foi muito legal, porque no final todo mundo estava fazendo, aquele que também estava constrangido, no final deu o jeito dele e fez. Então meio que nivelou todo mundo, ficou todo mundo naquele, para todo mundo era estranho. Para todo mundo era novo, e não tinha aquele lugar daquele que sabe, daquele que conhece. Então esse lugar da novidade foi muito interessante, né, nesse trabalho, né? E assim, o que muda, né, nesse ambiente da escola, né, de uma aula e de um grupo terapêutico? É muito o olhar desse profissional, quer dizer, o professor vai ter um olhar diferente do olhar do terapeuta. O terapeuta vai estar prestando atenção em situações que talvez o professor não esteja, e a interferência, as intervenções também são outras, né? Mas eu fui fazer licenciatura em artes quando eu estava fazendo a minha formação de arte-terapia, justamente por acreditar que eu precisava fortalecer a arte na arte-terapia, desde a minha formação,
né? Eu já tinha uma formação anterior, né? Nos anos 90, né? Nos anos 80, na verdade, na área de design, né? E voltei para a faculdade para fazer licenciatura, que eu terminei em 2010, né? Eu fiz junto com 2006, 2007, 2010, eu fiz a arte terapia e a licenciatura em arte. André, é importante sabermos que na escola não temos objetivo nem competências terapêuticas. Exatamente. Mas o conhecimento terapêutico nos lembra da importância do processo. Pois as coisas, estamos lidando com o ser humano, né? Então a gente vai estar, a gente tem que ter essa delicadeza, né? E eu acho que também um olhar amoroso, né? E eu acho que isso vale tanto na escola quanto nos grupos terapêuticos ou nos atendimentos, né? Então em alguns pontos essas coisas vão se aproximar, né? Mas a gente tem que entender o lugar de cada profissional, né? O que compete, né, a cada um, né? A gente não pode tornar a sala de aula um grupo terapêutico, né? E que, aliás, é uma confusão que acontece muito nos próprios cursos de formação. Muitas vezes o aluno entra no curso e acaba usando o curso como um grupo terapêutico quando não é, né? Então essas confusões muitas vezes acontecem, né? Então, gente, vou ficando por aqui. A não ser que vocês queiram falar mais alguma coisa. Olhar amoroso. Mas eu acho que é uma coisa, é um exercício que nós temos que fazer, né? Esse olhar amoroso com aquela pessoa que chega para nós com dor, com desespero, né? Com insegurança, com muitas vezes até esvaziada, né? De energia e tudo isso. Então, como é que a gente vai acolher, né? E poder, né, levar para ela recursos, né, para esse fortalecimento. Então, acho importante a gente pensar, né, nesse trabalho que acontece ali no processo criativo, nessa produção de imagens que tem na sessão, que aquilo é um ensaio. Aquilo é um ensaio, porque o que vale mesmo é quando a pessoa sair dali e for para a vida, né? Encarar os seus problemas, as suas dores. Então é muito delicado isso, é muito delicado a gente entender isso, né? Um episódio também muito interessante, vou compartilhar mais uma historinha com vocês. Pode? Deixa eu ver aqui, a gente tem mais assim uns 10 minutinhos. Uma coisa essa coisa do ensaio, né? Então, eu atendi uma pessoa, um período curto, na verdade. Eu sem saber, fiz uma arte terapia breve, né? Porque foi um tempo pequeno para uma série de situações. Mas, assim, a pessoa estava muito esvaziada, né? De objetivos, de tudo. Sabe quando a pessoa tem muita perda, né? Perdas de emprego, perda da casa, perdas da família, morte, tudo era assim, muita coisa, né? E a pessoa resolveu construir uma arma, né? Uma arma no sentido assim, tinha todo um contexto, no final era uma espada, né? Era um objeto, né? Esse fortalecimento veio nessa construção. E é muito o processo, né? Porque aquela construção demorou, porque eu não sabia como fazer, meu cliente não sabia como fazer, então eram muitos tentativa e erro de materiais até que a coisa ficasse de um modo que o cliente ficasse ali, não, é isso que eu quero, né? Essa força que eu quero, né? Esse fortalecimento. Então tinham muitas questões naquela construção, né? E eu cometi um erro, porque erro é uma coisa ótima, né? Porque a gente também tem que compartilhar os erros, porque a gente aprende, é com eles que a gente aprende. E num dado momento, eu acabei ficando tão envolvida naquela construção, que não era minha, né? Era do meu cliente, em que eu meio que entrei assim ajudando em alguma coisa, né? Eu peguei, vamos botar gesso, né? Tipo assim, porque teve de tudo nessa construção, de materiais possíveis. E o meu cliente chegou e falou assim, você está querendo resolver os meus problemas para mim?
opa, não, né? Aí me afastei, né? Dei aqueles 2 passos para trás, ok, entendi o recado. Mas é também esse um risco, né? Às vezes a gente não percebe, né? E meio que entra, né, na história. Mas esse trabalho foi um ensaio para a vida, porque enquanto a pessoa estava naquela construção, as coisas na vida dela começaram a aparecer. Então aquele lugar, aquela situação de que não tem nada começou a mudar, né? Então começou a se abrir um campo também de receber coisas, né? E de se sentir capaz de ir à luta das coisas, né? Então a arma tinha esse sentido, desse fortalecimento de conseguir ir à luta, de reconquistar o seu espaço, né? Então era um ensaio, era toda essa construção que assim, agora eu tô pronto, agora eu vou. E ele foi, e saiu da terapia, mas ele foi, né? Então, assim, essas coisas a gente percebe, né, acontecendo, né, de verdade. E isso é muito legal. Bom, gente, eita, gente, olha, fora de cliente é uma coisa sensacional, né? É uma coisa que todo mundo precisa passar por isso para aprender certas coisas, né? Eu acho que não adianta dizerem pra gente, ensinarem pra gente, a gente tem coisas que a gente tem que viver, né? Para perceber que assim, e se ajustando, né? Mas isso também já faz muito tempo. Mas enfim, vou ficando por aqui. Beijo para vocês, muito boa noite e muito obrigado por estarem aqui. Tchau!